Olá, tudo bem? Eu sou Roseni Fernandes, da Tito Palmieri Advocacia Internacional, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Dayana, gerente comercial da FB Capital, e ela vai falar um pouquinho sobre a questão aí de correspondente bancário na área de câmbio, que é uma questão que muitos clientes têm nos procurado nos últimos tempos, com várias questões, e eu resolvi trazê-la para que ela pudesse contar um pouquinho desse trabalho, como que funciona, enfim, a gente até separou aqui algumas dúvidas, algumas perguntas aqui que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E agora eu deixo espaço para você. Dayana, seja bem-vinda. Conte um pouquinho para a gente o que é a FB Capital, o que é o trabalho, como é que funciona. Fala um pouquinho para a gente. Legal. Olá, você tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer, a oportunidade que a Pinto Palmieri está nos proporcionando em apresentar a FB Capital, compartilhar os serviços e as soluções em câmbio que nós disponibilizamos no mercado para os nossos clientes. A FB Capital atua no mercado de câmbio há mais de 15 anos. Nós temos um know-how especializado em operações de câmbio e conta com uma equipe totalmente preparada, com uma vasta experiência para atender e disponibilizar as soluções em câmbio que os nossos clientes precisam. Ah, legal. Dayana, eu vou começar já fazendo algumas perguntas que eu separei de alguns Legal. clientes que nos procuraram. Eu fiz aqui a seleção de algumas, porque foram várias, né? Ai, Mas que bom. Eu fiz aqui umas anotações de algumas que eu acredito que sejam as mais Relevantes, relevantes, importantes. exatamente. Tá, Então, ó, legal. vamos começar aqui com uma pergunta aqui de um dos nossos clientes. Quando eu Tá. preciso mandar dinheiro para o exterior ou receber, eu preciso de uma empresa que faça esse trâmite. É necessário que eu tenha essa empresa para fazer esse trâmite aí de envio aí de valores e recebimento? Sim, é necessário contratar um agente financeiro, que esteja habilitado pelo Banco Central para fazer todo o trâmite da operação de câmbio. Então, você precisa, sim, contratar uma empresa e por isso que é importante você ter todo o cuidado de procurar, um agente financeiro que esteja dentro de todas as normas, atuando de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central, que tenha um know-how especializado em câmbio para dar todo o suporte e a orientação necessária que o cliente precisa. Ah, legal. Bom, e aí, o que essa empresa, já que é necessário, como você disse, né, é necessário essa questão de ter a empresa, o que essa empresa vai fazer por mim no caso? Quais são esses benefícios que eu vou ter contratando uma empresa que faça isso? A empresa ela vai cuidar de todo o processo para que aconteça a remessa de câmbio. Então, desde a documentação necessária para a finalidade da operação, porque, enfim, existem aí muitas naturezas de câmbio para se enviar e receber recursos do exterior. Então, ela vai cuidar de toda a parte de documentos, da empresa para a operação. Ela vai cuidar de todos os trâmites legais, vai dar todo o suporte em relação às dúvidas, esclarecimentos, uma consultoria também do momento que o mercado se encontra, melhor momento para se realizar a operação, a cotação, da moeda que se deseja realizar, e, por fim, a remessa do valor, seja para envio ou para recebimento. Então, ela cuida exatamente de todos os trâmites que a operação exige. Fazendo uma observação, então, eu preciso, um exemplo, eu preciso enviar um valor para fora. Então, a FB, ela vai me dizer exatamente o que vai ser necessário que eu faça, então, ela vai me falar dos documentos. Então, exatamente. Na verdade, ela vai me orientar exatamente qual é o procedimento, o que eu tenho que fazer, que tipo de moeda, enfim, ela vai me dar toda essa orientação para que eu saiba exatamente como fazer essa negociação, digamos assim. É isso que eu entendi, então, né? Ela vai me dar todo esse exatamente isso para que eu faça isso da melhor maneira, correto? Correto, exatamente isso. E é legal você falar isso, porque, assim,
a solução do cliente estará totalmente com a gente. Então, esse único contato que ele precisará fazer será com a FB. E nós traremos, né, daremos toda a solução que ele precisa. Então, assim, ele vai chegar com a gente para a FB, vai expor a necessidade dele, que ele precisa enviar o recurso, a finalidade, seja para pagar algum serviço fora do país ou para a manutenção de um residente, e aí nós vamos orientá-lo quais são os documentos necessários para que ele realize esse pagamento ou essa transferência. Então, o cliente que entra em contato com vocês, ele não vai precisar entrar em contato com um banco ou com outra instituição. Vocês fazem todo esse trabalho. Não, realizamos todo o trabalho por aqui. Até porque, como nós somos correspondentes bancários, nós temos total autonomia para realizar o fechamento de câmbio, né? Então, nós temos aqui uma mesa de operações, no qual, sistemicamente, nós temos essa autonomia, tanto para limites, para análise, enfim, todo o processo ocorre direto com a FB. Ah, legal. Bom, tem mais uma perguntinha aqui que a gente separou, que é a questão do imposto, né? Qual o imposto sobre envio de recursos ao exterior? E isso, legal. É a questão mesmo do imposto. Tá, então, os impostos, eles são estabelecidos, né, de acordo com a natureza da operação de câmbio, né? Mas, de modo geral, os impostos são o IOF, né, que pode variar de 0 a 38% a 1,1%, e o imposto de renda, né, que pode variar de 15% até 33,33%. Então, tudo isso vai depender da natureza da operação, se o país é um país fiscal, enfim. Mas isso também é um serviço, né, que nós disponibilizamos, está incluso já na consultoria que a FB disponibiliza para os seus clientes. Então, essa questão do imposto, o que eu entendi é que não existe uma tabela fixa, uma coisa tabelada. Tem uma variação aí de acordo com o tipo de operação, para qual país, tem tudo isso que vai ter que ser analisado. Na verdade, essa é a tabela. Uhum. Essa é a tabela, mas ele transita nesses valores, né, de 0,38 a 1,1. Na verdade, 1,1% se aplica para pessoas físicas quando remetem dinheiro para fora do Brasil. Entendi. Né? Agora, para operações, recebimentos, aí é 0,38. Então, assim, 1,1 é só para quando pessoa física quando remete valor para fora. Aí, via de regra, 0,38. Agora, o imposto de renda, ele varia de acordo com o país para qual você está realizando a remessa, tá? Então, é de 15 até 33. E aí, essa informação, obviamente, quando o cliente passar para a gente vai conseguir informar qual a alíquota que se enquadra na operação dele. Ah, entendi. E no caso Mas são tabelas estabelecidas, tá? É a variação dentro desses parâmetros, desses valores. Oscila dentro do que você passou agora para a gente. Isso, exato. E na questão da FB, na questão da cobrança, quanto que a FB, no caso, cobra por esse serviço? Tem uma margem? Como é que funciona? Ou realmente tem que ser avaliado caso a caso? Então, a FB Capital, ela não cobra nenhuma tarifa, nenhuma despesa, enfim, pelos serviços prestados ou pela emissão de contratos ou SWIFTs, como alguns agentes no mercado costumam aplicar. Então, o único ganho da FB ocorre na taxa cambial, que é a prática do mercado, né? E também em tarifas e despesas. Então, nós isentamos os nossos clientes, essa é uma das vantagens também de se operar aqui com a gente. E aí é na taxa cambial ali que ocorre, enfim, uma margem. Entretanto, como nós somos correspondentes bancários, é importante citar que, na verdade, o banco, como nós somos parceiro do banco, ele nos repassa ali o valor referente aos serviços que nós realizamos. Então, o que é importante o cliente saber é que na FB, o único custo que ele terá será a taxa cambial, que é em torno ali da taxa comercial, varejo, né, que se trabalha no mercado.
Então, seria um diferencial de vocês, né? Pelo que eu estou entendendo, aí é um Exato. grande diferencial, né? Exato, é um grande diferencial, né? Porque imagina, se toda vez que você paga numa operação, você tem também ali uma tarifa que costuma ser US$ 100, enfim, então é uma informação aí, um ponto bem importante. Ah, legal. Bom, tem mais uma perguntinha aqui, Dayana. Tá. Quanto tempo demora para que uma remessa seja recebida pelo beneficiário no exterior? Aliás, essa pergunta aqui é uma questão bem interessante, né? Porque as pessoas acham assim que tem um tempo Uma muito grande. janela Eu vou mandar, mas eu não sei quando vai chegar. Então, eu acho que é bem interessante legal. quanto tempo que a pessoa que está lá fora vai receber esses valores. Ah, bacana. Vamos lá. Obviamente, tudo está relacionado também ao fuso horário, né, entre os países. Então, países com fuso horário menor, chega mais rápido a remessa, enfim. Mas a prática do mercado são 2 dias úteis após a realização. Então, você fechou a operação hoje, 2 dias após ocorre o recebimento, tá? Mas o legal, outra vantagem que nós conseguimos aí proporcionar aos clientes é que a gente consegue diminuir essa janela em algumas situações. Então, o cliente entrando em contato com a gente, o país qual ele pretende enviar a remessa ou receber, talvez a gente consiga aí diminuir isso para um dia, enfim. A gente pode dizer que é rápido, né? Porque tem algumas Rápido. transações no Brasil hoje que geralmente são 2 dias úteis, né? Geralmente é Isso, esse prazo, né, para sim, algumas sim. operações, né? Exato, então assim, a prática são 2 dias úteis que nós chamamos de D2, né? Uhum. Mas aqui na FB a gente consegue diminuir esses casos, temos uma janela mais curta, então vale aí o contato para saber o que a gente consegue fazer. Ah, beleza. Tem mais uma aqui, ó. Qual o Tá, comprovante que recebo ao realizar uma operação de câmbio remessa ao exterior? legal. São na verdade, são 2 documentos que formalizam, né, a operação. É o contrato de câmbio, né? Então, onde vão conter todas as informações relacionadas à operação, os dados, no caso, né, do banco e os dados do cliente. Então, esse é um documento. E o segundo documento é o SWIFT, tá? SWIFT ele é um comprovante da remessa, é como se fosse um comprovante de TED. Né? Então, são esses os 2 documentos utilizados em uma operação de câmbio, que formalizam uma operação de câmbio. Ah, legal. Em quanto tempo tenho esse documento de comprovação? Então, a partir do momento que eu faço essa remessa, esse comprovante Tá. demora quanto tempo? O contrato de câmbio, ele é emitido logo após o fechamento, tá? Então, realizou o fechamento de câmbio, algumas horas após você recebe o contrato de câmbio. Agora, o SWIFT, que é a liquidação do câmbio, ele é enviado normalmente no prazo que você estabeleceu o fechamento. Então, a liquidação. Então, se a operação for para ser liquidada em 2 dias, em até 2 dias, o SWIFT ele é liberado com 2 dias. E a operação ela foi feita com D1, ou seja, fechei a operação hoje e a liquidação é amanhã. Então, o SWIFT ele sai amanhã. Ah, entendi. É Então, rápido ele também, né? casa, ele é literalmente o comprovante de envio, a liquidação. Vamos dizer assim, a pessoa recebe, é como se quem recebe esse valor, o comprovante vai ser praticamente ali, né, ao mesmo tempo. É o comprovante da remessa, da Uhum. transferência. Então, quando você Interessante. realiza uma TED aqui no Brasil, quando você realiza a TED e emite o comprovante, significa que foi feito. O Uhum. SWIFT tem a mesma finalidade. Quando você tem o SWIFT, significa que foi enviado, né? Então, assim, teve toda a parte análise, né? Teve o contrato Uhum. de câmbio, feita a análise da operação, foi liquidado, aí emite-se o SWIFT. Beleza. Mais uma questão aqui, Dayana. O que ocorre se os recursos não são recebidos pelo beneficiário no exterior? Então, Na assim, verdade, é legal essa pergunta, mas assim, inclusive, por isso que é muito importante você se preocupar em contratar, né, um agente financeiro de confiança, porque são situações que não acontecem aqui na FB, tá?
Mas, assim, considerando uma possibilidade, então, aconteceu isso, o que seria? Provavelmente alguma informação relacionada aos dados bancários, com alguma divergência. Então, é feita uma emenda e é retransmitido o câmbio. Então, assim, o cliente irá receber o valor dele. Né? Então, assim, ele vai receber, não existe a possibilidade de não receber. Agora, caso, enfim, tenha uma informação divergente, né? Alguma informação tenha ido ali indevida, então é feita a correção por meio de uma emenda e é refeita a transferência. Na verdade, é só se tiver algum dado divergente mesmo, né? Pelo que a gente está entendendo, Isso, né? Não é uma coisa corriqueira. isso, exato, não é corriqueiro, mas é muito importante que você tenha aí um serviço exatamente qualificado, né? Para que não tenha, para que não chegue numa situação, porque pode acontecer, mas assim, graças a Deus aqui na FB a gente não tem esse problema, então acho que isso é outro ponto aí positivo e também relevante para que quando você contrate uma empresa que realize câmbio, né? Você tenha essa preocupação de estar contratando uma empresa preparada, né? Isso. Especializada. Não só, é até legal falar isso, mas não só na questão também do preenchimento dos dados, mas na classificação da natureza, né? Porque todas as operações, elas são registradas no Banco Central. Então, veja bem, sim, é preciso ter muito cuidado. Apesar de, no dia a dia, o nosso dia a dia ser, assim, tranquilo o processo, né? Tem que ter uma análise, tem que ter muito cuidado. Na verdade, se você tem uma empresa séria, né, que faz isso com muito cuidado, com muita atenção, é muito raro realmente de ter esse tipo de problemas. Então, é como você falou, é toda uma questão mesmo de contratar uma empresa que está muito acostumada a fazer isso de uma maneira muito profissional, né? E também te dar toda a orientação daquilo que você vai fazer para que todos os dados sejam preenchidos da maneira correta e a orientação para que tudo saia conforme planejado, né, Daiana? Exatamente, isso mesmo. Outra coisa também que as pessoas perguntam muito para a gente: quais instituições financeiras podem realizar operações de câmbio legalmente no Brasil? Tá. Todas as instituições que estiverem autorizadas pelo Banco Central, tá? Então, são bancos, correspondentes bancários e corretoras de câmbio, né? Mas, assim, é importante que todas essas instituições, elas sigam todas as regras e normas estabelecidas pelo Banco Central. E no caso, a FB está totalmente apta a fazer isso. Exato. A FB, né, está totalmente habilitada para exercer as operações de câmbio. Então, isso também é outra informação importante, né? O cliente ele sempre verificar, né? Então, assim, existe um código que nós podemos disponibilizar, no qual mostra o nosso vínculo, né? A nossa permissão para essa atuação. Ah, legal. Bom, outra pergunta também, Daiana. Sou obrigada a declarar valores em moeda estrangeira enviados e mantidos no exterior? Sim, na verdade, assim, toda operação de câmbio, ela é registrada no Bacen, tá? Então, entretanto, essa declaração, quem fará será o seu contador. Então, ele vai conseguir te orientar melhor nesse sentido, de você declarar isso no seu imposto de renda, né? Tratando-se, enfim, de pessoas físicas. Entretanto, é importante que se saiba que toda a movimentação realizada para câmbio, ela é registrada no Banco Central. Então, sim, respondendo a pergunta, é isso mesmo. É importante declarar. Entendi. E uma última pergunta aqui. É necessário abrir conta para operar câmbio? Eu acho que essa pergunta aí ela é muito pertinente, porque todo mundo quer saber, né? Eu vou fazer uma operação dessa, eu preciso abrir uma conta? Ah, legal. A boa notícia é que aqui na FB você não precisa abrir conta, então o processo é muito tranquilo. Ele ocorre por meio de um cadastro, né? No qual é exigida a relação de documentos, uma relação bem simples. E aí, uma vez realizado o cadastro, nós habilitamos para, enfim, realizar as operações de câmbio. Então, não é uma abertura de conta.
E a aprovação, ela ocorre em até 48 horas, então também é super rápido, né? Todos os documentos, eles podem ser enviados por e-mail, não precisa reconhecer firma, então acho que isso aí é positivo, né? Porque as pessoas tendem a achar que por ser uma operação de câmbio, o processo é demorado, né? A relação de documentos é extensa, precisa abrir conta, quando na verdade não, é mais simples e obviamente, né, de novo, isso está muito relacionado a como cada agente financeiro atua, então aqui na FB a gente sempre preza, obviamente, trazer toda a facilidade para o cliente, mas seguindo as regras que são estabelecidas. Então, não precisa abrir conta, não tem nenhum custo por isso. Então, realmente é só entrar em contato, será um prazer atender e proporcionar aí a solução que o cliente precisa em câmbio. Eu acho que foi muito interessante, eu acho que tirou um pouco esse mito, né, que essa questão de tanto enviar valores ou receber valores é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Eu acho que Exato. você conseguiu aí esclarecer muita coisa que tinha esse mito do impossível, né, praticamente impossível, muito complicado, eu não vou fazer Legal. porque é difícil. Eu acho que é interessante que todos saibam que é uma operação relativamente tranquila, claro, né? Tem uma Uhum. questão que tem que ser seguida, e como você falou, tem uma orientação que vocês vão passar, tem documentos que precisam Sim. ser providenciados, mas eu acho que é interessante exatamente o que você falou, né? Não é nada muito complicado, né? Se você tem uma empresa séria, se você tem uma Exato. orientação realmente ali profissional, digamos, dizendo para você, olha, faça dessa forma, assim é o jeito mais correto, é o jeito mais tranquilo, eu acho que não tem nenhum bicho de sete cabeças, digamos assim, né? Não, exatamente, é isso mesmo, Rosa, está correta. É, é muito tranquilo, desde que, como eu falei, você tenha ali uma empresa confiável como a FB, né? Que vai facilitar, você não precisará se preocupar com nada. Nós, como eu citei lá no comecinho, a gente vai cuidar de todo o processo, desde os documentos necessários, desde a conversão da moeda que você precisa realizar para o país, enfim. Então, todo o trâmite o cliente, ele apenas, assim, só para o cliente entender a parte dele, ele entra em contato com o FB, nós vamos orientá-lo, ele vai mandar a documentação, tudo aprovado, a gente entra em contato, realiza o fechamento do câmbio, que é realizado ali, eu vou passar para ele a cotação com todos os valores relacionados à conversão, né, da moeda, vou indicar para ele os dados para que ele efetue a TED, a transferência desses valores, e aí, enfim, a operação ela é finalizada. Então, você é muito tranquilo mesmo. Ai, Desde que legal, você tenha Débora. aí um parceiro que esteja preparado, né? Que tenha o know-how aí em câmbio, que esteja preparado para atender. Como a gente sempre fala até para os nossos clientes, né? A Pinto Palmeira Advocacia Internacional está há muitos anos no mercado, a gente atende clientes, eu não falo nem que é da União Europeia somente, mas nós temos clientes do mundo todo, né? E eu Legal. acho que Parabéns. um atendimento personalizado e uma orientação correta, né, profissional, sem dúvida, eu acho que o grande passo aí para que você tenha Exatamente. o seu problema, digamos assim, ou a sua solicitação resolvida, né? Assim como a gente também Exato. preza por essa orientação profissional, como a gente também tem todo esse cuidado de orientar o nosso cliente da melhor forma, eu acredito que a FB também tem essa mesma postura, né? Então, é como a gente sempre fala, entre em contato, esclareça todas as suas dúvidas, né? Não fique com dúvida em nada na questão, será que, né? Como você falou, existe um meio de você consultar a empresa, se ela é uma empresa realmente séria. A gente sabe Exato. que já tem muita empresa no mercado que trabalha de uma maneira irregular, né? Eu acho que as pessoas precisam também estar atentas a isso, né? Que a gente lida com todo tipo de situação, mas sem dúvida, até o fato da gente ter trazido você, Daiana, justamente para esclarecer algumas dúvidas, algumas, tem outras, mas eu acho que a gente também vai ter possibilidade aí de mais para frente ter outras questões aí esclarecidas, né? E Legal. deixar muito claro para todo mundo que tem dúvida, entre em contato, né? Esclareça aí Com a sua grande certeza. questão aí para que você faça da maneira correta, rápida e também com custo menor, sem dúvida, né? Todo mundo procura. Verdade.
Não, exato. Assim, Rose, não há dúvida, né, que existe uma sinergia em ambas empresas na preocupação de prestar um serviço com qualidade, com segurança, né, a fim de garantir que o cliente ele fique satisfeito, né, que ele se sinta importante. Então, nós precisamos muito isso na FB, né? Os nossos clientes são muito importantes. Então, assim, nós tratamos de fato com individualidade, né? Cada cliente é um cliente, tem a sua necessidade, a sua particularidade. Então, assim, é uma honra mesmo poder estar, né, no espaço de vocês, compartilhando um pouco do nosso trabalho, e vai ser um prazer dar continuidade no trabalho excelente que vocês realizam. Inclusive, assim, a gente não pode oferecer menos do que vocês oferecem, né? Então, por isso que eu fico muito tranquila, porque nós estamos preparados, assim como vocês, e eu não tenho dúvida de que os clientes, eles estarão muito bem amparados por ambas empresas. Vamos saber, vamos saber. Daiana, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite de conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão pertinente nos dias atuais, né? E vou dizer para todo mundo que está nos assistindo que entre em contato, tirem suas dúvidas, esclareçam qualquer coisa aí que a gente acabou não falando por algum motivo. A gente vai deixar na descrição os contatos, tá? E a gente se coloca à inteira disposição, né, para os nossos clientes, para os seus clientes que queiram esclarecer qualquer coisa. Pode entrar em contato, né, tanto comigo, Roseni, como com a Daiana também, que a gente está à disposição para orientar vocês aí da melhor maneira possível para realizar aí as suas operações e resolver aí questões que vocês venham a precisar. Daiana, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E, bom, fico sempre à disposição, então, qualquer coisa, é só me ligar, me chamar, será um prazer atendê-los. É sempre um prazer estar com vocês, enfim. Obrigada. Até mais então, pessoal. E não esqueçam que estamos aqui à sua inteira disposição, é só entrar em contato. Até mais, Daiana, um grande beijo. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.